Os próximos botões que nós vamos discutir agora na barra de ferramentas padrão são os botões para classificar em ordem crescente e para classificar em ordem decrescente as planilhas. Para fazer uso desses botões, eu preciso acrescentar alguns valores nessa minha planilha para a gente testar. Então vamos fazer isso, ó. Vamos clicar aqui na célula A1 e digitar 34, 67 e 45. Vamos botar mais um valor, agora um valor repetido, 34 de novo. Aqui na célula B1 eu vou colocar valores textuais. Vamos colocar aqui, ó, curso, aula, mouse e teclado. Então temos aqui alguns valores textuais e alguns valores numéricos. Observando esses valores aqui, será que eu posso indicar que esta planilha está com algum critério de classificação, seja crescente ou decrescente, pela coluna A ou pela coluna B? Vamos observar. Coluna A, 34, depois um valor maior que é 67 e um valor menor que 67, que é 45, e um outro valor menor ainda que é 34. Então eu sei que a coluna A não está classificada em ordem crescente, porque se ela tivesse classificada em ordem crescente, como é que seria aqui? Teria que estar primeiro 34, depois 45, depois 67. Porque crescente, quando é numérico, é do menor para o maior. Decrescente seria do maior para o menor. Se fosse decrescente, teria que estar primeiro 67, depois 45, depois 34 e por fim 34. Não está classificada por ordem crescente ou decrescente da coluna A. Já na coluna B, eu tenho valores textuais. E quando eu tenho valores textuais, a classificação crescente é a ordem alfabética de A a Z. E a classificação decrescente é a ordem alfabética de Z a A. Nesse caso aqui, ó, se eu tivesse classificação crescente da coluna B, teria que ser primeiro aula, que começa com a letra A. Depois seria curso, que começa com a letra C. Depois mouse com a letra M. Depois teclado com a letra T. Então ele não está classificado em ordem crescente da coluna B, porque aqui teria que ser classificação crescente usando a ordem alfabética. Se fosse decrescente, seria ordem alfabética de Z a A. Então se fosse decrescente, primeiro teria que ser T de teclado, depois teria que ser M de mouse, depois teria que ser C de curso e por último A de aula. Então quer dizer que a minha planilha não tem nenhum critério de classificação. Aqui no BR Office Calc, quando tu seleciona algumas células, como eu estou fazendo, e aí tu clica nos botões para classificar em ordem crescente ou decrescente, acompanha comigo aqui ampliado, nós temos aqui, ó, esse botão que tem AZ, esse é o botão classificar em ordem crescente. E aquele que está ao lado dele, que tem ZA, é o classificar em ordem decrescente. Vamos observar de novo a nomenclatura. AZ classificar em ordem crescente. Ao lado dele, o botão ZA, classificar em ordem decrescente. E por padrão aqui, quando tu usa esses botões, no caso do BR Office Calc, ele classifica por onde tu começou a seleção. Deixa eu explicar um pouquinho melhor essa história, acompanha comigo. Como eu comecei a seleção, será que ele vai classificar por onde começou? Não, aí que está a diferença. No caso do BR Office Calc, é por onde termina a seleção, professor, não por onde começa. Isso é verdade. Ó. Se eu comecei a seleção pela célula A1 e arrastei até a célula B4, como eu terminei a seleção pela coluna B, no BR Office Calc ele vai classificar em ordem crescente ou decrescente da coluna B, mas sem perder o relacionamento com os itens da coluna A. Isso quer dizer que o código 34 continuará sendo teclado, 45 continuará sendo mouse, 67 a aula e assim sucessivamente. Então, como eu comecei selecionando pela célula A1 e terminei pela célula B4, no BR Office Calc, ele usa como critério de classificação por onde tu termina a seleção. Nesse caso, eu terminei a seleção pela coluna B. Se fosse Excel, é por onde começa a seleção. Se fosse o LibreOffice Calc, também é por onde começa a seleção. Mas como é o BR Office Calc, é por onde termina a seleção. Então, se eu clicar agora no botão classificar em ordem crescente, observa comigo, vamos clicar agora no botão para classificar em ordem crescente. Clicar agora. Percebe que ele classificou em ordem crescente da coluna B, por onde eu terminei a seleção.
Ficou A de aula, C de curso, M de mouse e T de teclado. Mas aula continuou sendo código 67, curso código 34, mouse código 45 e teclado código 34. Mas ele classificou por ordem crescente da coluna B. Se eu escolher classificação decrescente, agora ficou T de teclado, M de mouse, C de curso e A de aula, quer dizer, ficou classificado em ordem decrescente da coluna B. Então ele assume como critério de classificação por onde tu termina a seleção e não por onde começa. E outro detalhe bem relevante nesse caso, se eu inverter agora, se eu começar a seleção, vamos começar a seleção aqui, ó, clicando na célula B4 e arrastando até a célula A1. Agora eu comecei a seleção pela coluna B e terminei pela coluna A. Como no BR Office Calc é diferente do Excel e é diferente do LibreOffice Calc, no BR Office Calc vale por onde termina a seleção e não por onde começa. Então, se agora eu terminei a seleção pela coluna A, quando eu clicar no botão para classificar, observa em ordem crescente, vou clicar agora, ele classificou em ordem crescente da coluna A. Ficou primeiro 34, depois de novo 34, porque tinha valor repetido, o 45 e o 67. Mas o 34 continuou sendo teclado, continuou sendo curso, 45 continuou sendo mouse e o 67 continuou sendo aula. Isso quer dizer que ele classificou agora em ordem crescente pela coluna A, que foi por onde eu terminei a seleção. Se eu clicar agora para classificar em ordem decrescente, percebe? Ficou decrescente da coluna A. 67, que é o maior, 45, 34, 34, que são os menores. Então, o critério que ele assume por padrão para classificar em ordem crescente ou decrescente é justamente por onde tu termina a seleção. Repetindo, diferente de outros programas, como o caso do Excel, que é por onde começa, e o LibreOffice Calc, que também é por onde começa. Mas o BR Office Calc é por onde termina a seleção.